Vamos lá. Olá, olá, olá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite, Firmino. Muito boa Espero noite, caríssimo Felipe. espero que todos estejam bem. Mais uma roda, mais um encontro, mais uma vez aqui com vocês. A gente espera que possa contribuir com você de forma direta, indiretamente, sempre pensando no crescimento e na evolução da sociedade. E hoje, Firmino, meu caríssimo Firmino, trouxe um tema que é corrupção, a Uau! incapacidade de renunciar. Vai lá, Cara, Firmino, isso com é, você. Vamos isso discorrer é aí sobre esse brabo, tema. né, Felipe? É uma situação muito complicada, né? A corrupção me incomoda, né? Há séculos. Eu vou começar a falar da corrupção citando um assunto que todo mundo viu na televisão. Se não me engano, foi ontem, ou anteontem, agora na semana, né? Eu adoro Copacabana. Eu me lembro que eu fui a uma festa em Copacabana. Eu acho Copacabana e Ipanema um lugar muito legal, né? A beleza lá, não que não há beleza em outros lugares, sem preconceito, mas, pô, lá fruía beleza de mulheres lindas. E eu dizia naquela época, eu vou me casar com a mulher de Copacabana, de Ipanema, eu vou casar com... Você sabe que eu casei com a mulher que morava na rua Joaquim Nabuco? Era, peguei as duas, peguei, né, o limite entre Copacabana e Ipanema. Então, eu sou muito fã de Copacabana, né? Essa é a graça lá. A gente passava noitadas naqueles. Naquela época era uma época legal. Nos bares até 3 horas da manhã e tal. E eu quero, estou começando essa história da corrupção por aí. Vocês viram no noticiário, né, na segunda? Acho que foi segunda ou terça, foi agora no começo da semana. Um grupo de 15 caras, né, adolescentes, adultos jovens, correndo atrás de uma senhora para roubá-la, né? Ia passando um cidadão que tentou, hoje ele olhou assim, ele conta depois, né, que ele, num átimo de minuto, ele perguntou: renuncio uma coisa, óbvio, eu vou ajudar essa moça ou não? Se eu não ajudar, ela certamente vai com 15 caras, uns 20, sei lá, tinha uma porrada de gente, né? Se eu ajudar, eu vou correr um risco, né? Eu vou ajudar. Então ele fez a opção. Eu já começo dando para vocês um exemplo do que é a corrupção, onde ela está repousada. Por isso, nós escolhemos, né, o texto, lá o tema, corrupção, a incapacidade de renunciar. Ele fez uma renúncia, ele se colocou naquele momento, ele sabia, pô, 15 caras, pô, eu e Felipe se até meio fortinho, né? Tipo, eu acho que dá para enfrentar mais 15 caras, só o Bruce Lee, né? E nós não somos Bruce Lee. Mas o ímpeto da solidariedade, né, do amor pela outra pessoa, faz a gente fazer coisas assim treslocadas, né? E aí, pelo bem do outro, ele foi defender a dona e aí eles passaram a agredi-lo, né? Ele levou um soco, né? Caiu, ficou desacordado. Vocês viram isso? Roubaram, acho que roubaram o celular, esculacharam, né? Uma coisa tão agressiva, né? Uma cena Concomitante, desprezível, né? cara, um horror. Concomitante a isso, eu quero trazer também um outro lá, meu amigo Helder, um abraço, eu estou com saudade de você, Filipe. Pô, vamos chamar você para participar numa roda e você vai ser o terceiro. Então, Helder, aquele abraço. O negócio é o seguinte: São Paulo está um horror também. Há ruas em que os cracudos, é um termo até que eu acho pejorativo, mas é um termo que a sociedade tem termos para qualificar algumas pessoas, identificar, porque são os usuários de crack, que são os pobres coitados, pobres almas, em que a gente, o poder público, e nós, toda a humanidade, devemos olhar com compaixão. Tem alguma coisa ali que não está funcionando. Então, eles estão atacando, né, os comércios, está um horror. Vi também nessa semana, acho que comitante a isso, se informou, que tem comércio fechando lá, porque eles estão atacando o comércio. E Copacabana atacando na rua, parceiro. Eu até com medo, meu Deus, se eu fosse namorar a graça, eu estava morto, né? Como é que eu ia ficar à noite em Copacabana? Estou com medo de Copacabana, tenho medo de Ipanema, cara. Por que, que eu estou começando por aí? Eu falei da renúncia, né, o cidadão que renunciou a seu bem próprio pelo bem do outro. Isso é no prejuízo.
Mas ele disse que tinha pensado na hora, ele fez uma escolha. Ele fez um sacrifício. Quero que vocês anotem: renúncia e sacrifício. Tá? Então, o que acontece? O que tem a ver com corrupção isso, não? Ah, Femeira, isso tem alguma coisa a ver com corrupção? Só tem a ver. O que acontece? O que é corrupção? Né? Você buscar bem para você é cobrar, receber, né, Felipe? Oferecer bem para alguém, para outro e para o seu bem comum. Né? Aquele cara que oferece, né, a corrupção ativa, passiva. Né? Ativa você, o cara te para no trânsito aí. Tem R$ 100 aí para o guarda. A passiva é o cara que recebe. Né? E tem a conclusão, que é o cara que obriga. Então, assim, ela é milenar, né? A corrupção é milenar. E aí eu vou me reportar de novo a nós, que eu coloco a corrupção também como um pecado capital, hein, gente? A corrupção ela é a irmã gêmea da heresia. Eu estou esperando, né? Eu ia trabalhar heresia, também trabalho no futuro, né, Felipe? Porque a heresia está muito ligada à religiosidade. A heresia seria a corrupção na religiosidade, né? Heresia contra a divindade. E a nossa heresia, entre aspas, que é a corrupção, é contra o poder social, o pacto social, a convivência com a sociedade, onde você precisa respeitar outros e respeitar para podermos conviver em sociedade. Aí eu vou me reportar lá aquela historinha antiga, vocês sabem que eu adoro o Freud, né? Eu adoro a psicanálise e a espiritualidade, estão de mão dadas para eu ter uma visão maior do que esse mundinho, né, asfixiante que a gente tem quando a gente supõe que uma consciência dá o recado total e que a razão é que manda. Né? Eu estou inaugurando, Felipe, a possibilidade de vocês pensarem emocional em um ser como um todo, com a sua essência. Então, o que acontece? Lembram-se, eu dizia aí numa delas aí, que em determinado momento, né, na caverna, era engraçado, nós voltamos à caverna. Se você pegar Copacabana, eu comecei a Copacabana de propósito. Daqui uns dias, anotem, a gente vai poder sair. Em Copacabana, a pessoa já não pode sair, né? Em alguns lugares, a gente não pode mais sair à noite. Depois de 9 horas, em alguns lugares, você não deve trafegar. Olha que coisa horrorosa! Estamos de novo na caverna. Porque na caverna, assim, no começo, o cara. Ah, eu quero sair. Pega essa mulher. Pega essa coisa. Agora estão pegando, gente. Pegando seu celular, pegando a sua dignidade, pegando a tua individualidade pessoal, pegando a tua calma, a tua tranquilidade. Então, o que acontece? Nós voltamos à barbárie. E a barbárie, ela tem, aí eu vou me reportar na psicanálise, o Freud vai descobrir, nós falávamos disso, né? Já em várias vezes eu estou repetindo isso, assim, que é para vocês começarem a pensar, e até para sair do preconceito quando é psicanálise, não, porque agora é tudo rápido. Bater meta, você vai ficar bom, você vai ser próspero, é só você fazer isso, são 6 vezes, e não é bem assim. Algumas pessoas podem, nós vimos isso, né? Ela precisa ter uma origem forte. Origem de amor fica próspero com facilidade. Origem de ódio não fica. Origem de carência não fica. Então, o que acontece? Naquele momento, a gente descobriu que esse impulso, né, essa pulsão, onde está o instinto de vida e de morte, né, onde está a destrutividade e a positividade, a construção de um ser, era preciso pensar, e foi que se criou os interditos, né? Então, a pessoa começou-se então, e o Freud vai trabalhar isso, ele vai fazer as 3 instâncias, ele vai fazer o ego, o id, o superego, né? Então, nesse espaço, a gente começa a respeitar o outro, a gente começa a ter pelo outro um respeito, porque a gente começa a pensar que a gente também precisa ser respeitado. Então, a gente cria um pacto social, tá? Esse pacto social ele nasce dentro da gente com o pacto que o Freud descobre quando ele vai falar, né? Ele fala do superego e do complexo de Édipo. Ele vai falar sobre isso. Ele dá essa explicação que ele dá, é um conceito, para a gente entender lá, em determinado momento em que o homem, né, deixa de ser absolutamente animal. Nós estamos voltando à animalidade no planeta, gente. Infelizmente. Esses exemplos que eu trouxe, gente, de Copacabana,
perdidos em São Paulo, a gente pode colocar, né, palestinos, judeus, né? A gente pode colocar russos, né, e também os ucranianos, as facções, né, A, B ou C, a facção vermelha, azul, essas coisas que a gente tem por aí, né? Então, elas são um retorno a essa barbárie. O que, que a gente pode, o que está acontecendo? Meu Deus, o que, que houve nesse planeta? O que está acontecendo? A corrupção. Eu, pensando, né, a partir do momento que a gente decidiu fazer essa apresentação, estudando mais a respeito, eu a comparo a um câncer. Ela é um câncer social terrível, subreptício, dissimulado, agora tão revelado, né? E acontece que quando a corrupção se revela, ela destrói as bases do pacto social. Porque ela destrói lá dentro do ser o pacto da figura materna e paterna. O que que o superego vai representar? O superego, na verdade, ele tem como ego, tem seu nascimento no inconsciente, que a gente percebe quando a gente falou de internet, tem uma força aqui dentro. Eu falava na última da Kundalini, que eu comparei, que algumas pessoas comparam, alguns pensadores. Essa força dentro da gente, que a gente não sabe como é que vem me subir, meu Deus, me dá tesão, estou sentindo tesão. Oh my God! A gente fica meio doido, a gente está meio tonto, né? E a gente, a partir esses mal-estares internos, eles propõem para a gente que a gente são os desafios, tanto internos como externos, que nos propõem o crescimento, não é isso, coach Felipe? É isso aí? Então a pessoa começa, opa, está incomodando. Nós estamos incomodados agora, eu estou incomodado com Copacabana. A gente vai ter que tomar uma medida para isso, né? A gente tem que arrumar uma forma para isso. Mas a gente precisa entender, para essa medida, então, vamos fazer o seguinte: São Paulo já gastou, o Helder deve saber lá, né, o comandante, como é que eles estão sofrendo. Tudo é polícia, a polícia tem que resolver. Cadê a segurança? Eu queria segurança. A segurança parece que ela é vinda só de fora. A maior segurança é interna, gente. Uma segurança, a nossa segurança só vai melhorar quando todos nós, policiais e comuns, e cidadãos, dirigentes e os cidadãos, pensarem no mundo interno. Por isso que eu e Felipe estamos defendendo o nosso grupo, né, que pensa no conhecimento, autoconhecimento, defendemos que você precisa se conhecer, cara. Tirar esse estranho dentro de você. Ah, eu quero. Não, cadê a segurança? O policial. E aí eu ouvi uma dona falando, né, Felipe, nesse dia, não sei se vocês viram. Mas a segurança, o PM está lá no celular. Aí há um desvio. O que, que acontece? Quando acontece esse boom, né, de criminalidade, violência, produzido pela corrupção, como a gente está vendo, que a corrupção ela é esse câncer que vai, de certo modo, impactar o pacto social. Nós, para vivermos em sociedade, precisamos de duas coisas importantíssimas: sacrifício e renúncia. Eu renuncio, eu quero ter uma coisa, então, aí o que está acontecendo? Quando você baixa para o nível da barbárie, o que está acontecendo com a barbárie? Os caras, pô, viu o celular, pô, o Felipe está com o celular ali, como é o outro, né? O iPhone, meu iPhone, eu quero esse iPhone para mim, e, mano, eu quero para mim, vou lá pegar. Essa dona está com uma bolsa, ela deve estar com dinheiro. Ela saiu daquele apartamento. Tá, esse cara está com um carro, eu quero esse carro. Então, assim, não há mais limite. E isso, o que está acontecendo, né? Os atacadores de Flórida poderiam pensar um pouco isso, né? Entender o conceito e pensar em uma outra coisa importantíssima que eu também queria, Felipe, que é muito da nossa essência, né, parceiro? Que é a questão da espiritualidade. O que, que acontece? Nós tivemos, né, a partir dos anos 60 para cá, anos 70, entrando 80, morte de Deus. Matamos Deus. Deus não existe. Nós dissemos isso. Só que a gente coloca Deus como se fosse distante. Esse Deus é um. Não. Um velho barbudinho que está lá em cima, né? Comandando isso aqui. Ele não existe. Esse é o Deus da católica.
protestante, né? Deus não existe. Nós é que fazemos a nossa. Deus morreu. Só que nós matamos nós, que nós somos deuses. Atenção! Os orientais colocam isso claramente. Eu venho estudando muito a ideia oriental, gosto muito. Acho que estão muito mais avançados que a gente no processo da espiritualidade, e até porque tem dentro do seu próprio seio a miséria, a fome, lá não se esconde nem a sexualidade, como eu falava na última, né? Como eu disse, o monge disse assim, pô, se vocês forem à Índia, vai achar que lá é prostituição, que tem imagens de gente nua. Lá não tem o temor da nudez, do reconhecimento do corpo, o corpo como um elemento, como um instrumento para a gente viver. Então, o que, que acontece? Nesse momento que a gente matou Deus, a gente perdeu a noção que nós estávamos matando. Por quê? Essa crença que foi trabalhada, né, pelas religiões, cada uma com a sua forma de entender, mas ela traz um bojo que é maior do que a religião em si, que é a espiritualidade. Alguma coisa que me diz, meu Deus, estou aqui, de onde eu vim? Para onde eu vou? O que, que eu estou fazendo? É umas perguntas que a gente deve fazer todo dia de manhã, né? O que estou fazendo aqui? E aí a ciência, a filosofia e a religião são os meios, as lentes que a gente que sobrou para a gente ficar olhando o que, que é isso, como é que é a vida, bababá. E hoje a gente que eu não acredito que a Terra é redonda, tem gente que diz que é plana. Meu Deus, assim, mas é possível, porque nós estamos em níveis diferentes de dimensão mental e emocional e cognitiva. Então, algumas pessoas não vão perceber. Agora, quando um grupo começa a acreditar nisso e que algumas pessoas corruptas impõem isso, o que é corrupção? Ela começa primeiro, né, com uma hipocrisia, né? Não, porque eu quero bem em geral. Depois ela vai para o cinismo. Não, porque eu gosto de dinheiro, eu sei ganhar dinheiro. A terceira, eu sou muito inteligente. Ele faz isso para olhar aí todo, em qualquer nível, viu? Religioso, político, qualquer nota, os líderes. Note os líderes, né? Eles conseguem, de certo modo, magnetizar as pessoas, hipnotizar, e as pessoas, pô, o cara é muito inteligente, pô, o cara é bom, o cara é um mito, né? Esse cara é um mito. E a gente começa a depositar nessas pessoas aquilo que a gente não quer ver em nós, porque nós também somos corruptos. Nós falávamos da mentira, né, Felipe, na última. Nós descobrimos que nós mentimos toda hora, gente. É preciso estar atento. Mentimos para nós. Não, tá tudo bem, vai dar bem. Pô, tá ruim pra cacete. Não, mas tá tudo bem, vai dar tudo bem. Não. Aí vou negando, não procuro ajuda, né? Não tento melhorar a minha relação com quem eu vivo, com o mundo, com o trabalho. Não, tá tudo bem. Não olho para o meu corpo? Não, tá tudo bem. Não, todo fim de semana estou no churrasquinho, estou bebendo, não faço nenhum exercício, mas tá tudo bem. Que é uma negação. Então, assim, a gente precisa perceber de que a gente, quando matou Deus, nos matamos e perdemos. E é uma confusão muito grande também que fizemos de um Deus que é fantasioso para cada religião. É o jeito de se pensar, né? Como uma criança pensa. Então, o que, que acontece? O, o homem se perdeu. E hoje a gente vê, por exemplo, a figura paterna. Eu e Felipe somos pais. O Felipe está sendo pai agora. Parabéns, Felipe. Porra, cara, eu era louco para ser pai, né? Cara, quando a Graça engravidou, ela pulou, né? Parecia que tinha ganho a Copa do Mundo. E eu também, porque, pô, eu tava me sentindo. Porque o homem tem um negócio muito interessante, né? Porra, o Ramon nasceu, eu tinha 44 anos, parceiro. Eu já tava assim, porra, acho que porra, eu sou meio frágil, como diz o meu amigo, meu brincando. Esse cara é borracha fraca, que há uma coisa, há uma cobrança social em cima da sexualidade que é muito violenta. E as pessoas não procuram saber a história das pessoas. Nós somos resultado da nossa história. Então, a gente pode se corromper também, corromper na relação do casamento, na relação de quando você ainda não consegue, né, engravidar, porque parece que só a mulher que engravida, nós engravidamos. E a nossa gravidez é tão dura, porque a nossa é no nível simbólico mais potente.
Porque a gente não. E a gente ainda fica de fora, né, cara? Imagina o Felipe, tem que botar, botar a cabeça na barriga da Luciana para ouvir. Pô, alô, Ramon, dizer, pô, Ramon, como é que você está aí e tal. E eu me sentia de fora e a possibilidade de também estar dentro. Como estar dentro? Na relação com a minha mulher. Mas se eu boicotasse isso, eu podia me corromper. Muita gente corrompe, né? Então, não, não, ela que não. Pode ser um problema de útero da mulher, pode ser um problema nosso também, né? De espermatozoide não suficiente. Então, é preciso que a gente comece a observar que nós matamos também a nossa possibilidade espiritual, emocional de criação, cocriação. Então, o que, que a gente precisa pensar? Identificar que quando a gente elege, idolatra alguém, seja da esquerda, da direita, seja católico, apostólico ou budista, a gente está abrindo mão de nos olharmos e perceber que a gente, quando investe nisso, a gente está possibilitando também a corrupção, porque estamos enchendo alguém de poder. Aliás, uma das causas da corrupção, né, é o poder total para alguém, discricionário, né? Então, se a pessoa, porra, todo mundo deu poder. Bom, o povo votou. Tem uma coisa acontecendo aqui na Venezuela, todo mundo está acompanhando. O, o presidente lá fez um plebiscito para ver se invade a Guiana, porque ele acha que aquilo é dele. Já está resolvido. Você vê que é uma coisa, o povo embate, só que ele parece que não se deu muito bem. Então, eu queria que vocês pensem isso. E quanto a gente faz de corrupção na nossa vida. Mas eu queria ouvir o Felipe, um pouco eu estou falando muito, preciso beber água. Felipe, vamos lá, o que, que você está achando, cara? Bom, esse tema, acho que a gente começa, né, a Firmina trouxe alguns pontos e super válidos que ampliam e aprofundam esse tema. A gente sai da questão do roubar e só normalmente, né, a nossa mente fica muito focada nisso quando se ouve corrupção e a gente vai aprofundando o ser, né? E aí ele levanta essa questão da espiritualidade, e levanta também a questão da paternidade, né? Muito bem lembrado aí, como que isso faz diferença, né? A estrutura familiar na vida de uma pessoa, os valores, as crenças que essas pessoas, né, os responsáveis têm em colocar alguém no mundo, né? É importante a gente falar isso porque acaba sendo responsável diretamente e indiretamente. E essa cena, né, que você comentou no início, é uma cena lastimável e a gente percebe que a inversão de valores, ela está muito forte na nossa sociedade, né? E aí, hoje ou ontem, eu vi uma reportagem falando que já estão criando um grupo de justiceiros e a polícia, na verdade, está prendendo esse grupo. E aí, cabe a nós pensar, se está desse nível, o que está faltando? Porque se a polícia não está conseguindo prender, né? Se está havendo um desgoverno, o que está faltando para a gente de fato governar? E aí as pessoas se cansam, porque elas não podem ser prisioneiros dentro das casas delas. Elas pagam para isso, elas usam do seu ganha-pão parte para poder morar em um lugar civilizado. E isso não pode acontecer num ambiente onde ela não, ela, como o Firmino colocou, ela vai ter restrição de aproveitar o lugar público. Ela não pode ir numa praça, ela tem que sair até 8 horas da noite, ela não pode andar, as ruas não são bem iluminadas, envolvem várias questões, né? Não tem uma segurança pública rodando, por exemplo, aqui em Niterói tem, né? A Niterói presente no Rio também tem, mas é Tem. preciso mais. Se não está tendo como identificar isso, é preciso mais, é preciso um esforço maior para que o cidadão, né, eu vou colocar cidadão de bem,
entre aspas, assim, mas acho que fica claro para todo mundo entender, Cidadão, um verdadeiro cidadão, né, é, cara? Cidadão possa verdadeiro mesmo, um exercer homem íntegro. Pô, exercer a vida dele, né? Ir aham. trabalhar, e estar com a família, e estar com os amigos, e poder usar o celular na mão, poder usar o celular, e não ficar com esse sentimento de toda hora no vigilante dele ali, né? E achando que vai acontecer, isso gera medo, isso gera perda de energia, isso gera baixa produtividade, isso gera estresse, acaba com a saúde humana, isso atrapalha o trabalho, atrapalha a vida familiar, o pessoal, atrapalha tudo. E aí a gente não está falando de uma questão de corrupção que está roubando milhões, isso aí já é o cúmulo do cúmulo, né? Isso aí já é o cara, o absurdo do absurdo. Agora a gente pode levantar essa questão também da espiritualidade e trazer uma, um entendimento aqui sobre a mente humana, né? Como o Firmino sempre gosta de trazer da caverna, a gente tem basicamente três sistemas, né? Sistema límbico, sistema neocórtex e o reptiliano. Isso é um estudo que foi feito há um tempo atrás, já teve alterações, mas para ilustrar, acho que vale a pena a gente aprofundar sobre isso. E o sistema límbico, o límbico não, o sistema reptiliano, é esse que o Firmino traz, do cara que sai da caverna e fala, eu vou ali pegar aquela mulher, eu vou ali pegar o que é do outro, é a parte animalesca do ser humano. Né? Como o Freud trouxe, né? É o ímpeto, aquela coisa que vai e vai, e você tem que controlar. Quem controla isso? O sistema límbico vai controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, e o sistema neocórtex vai ajudar no processo de racionalização, organização, no freio, né? Ele vai frear, ele vai fazer vocês atingir o seu nível de consciência para falar, não posso ir por aqui, não devo fazer isso. E aí fica uma pergunta, como que a gente está formando todos os cidadãos, como a gente está educando todos os cidadãos, como a gente está levando o nosso país a sério e como a gente está lidando com o maior bem ativo da nossa população, que são as pessoas. E aí você vê uma cena dessa terrível, como já teve outras, né, de uma facada na lagoa, num turista e etc. O Rio virou um cenário, né? O Rio virou o cenário da corrupção, da violência, é um desacaso total. E até quando a gente vai aguentar ficar nisso? Até quando? Porque não dá também para a gente trabalhar a nossa espiritualidade se a gente não teve base, se não tem nada, se não tem. Tudo é ruim, só aparece coisa monstruosa na TV e não há punição. Né? Então, quando você abre essa, essa linha de você cometeu algo e você não vai ser punido, você acaba com toda e qualquer regra de espiritualidade, porque a espiritualidade ela começa no ponto, eu não posso fazer o que eu não gostaria que fizesse comigo, para o outro. Esse é o ponto. Essa simples frase, né, ela já vai te levar para um nível de espiritualidade muito grande. Uhum. Mas nós, como sociedade, como política, né, de viver, a gente precisa urgentemente rever isso. Porque é aí que é o ponto. É aí que a gente consegue, na verdade, trabalhar todos os aspectos, mas de uma maneira multifatorial, em conjunto, para conseguir atender tanto as pessoas que já têm um nível de consciência melhor, para não fazer grupos de extermínios, né? Que eu também sou contra isso, mas eles já estão partindo para ser aquela velha frase do, acho que é do Mahatma Gandhi, né? Olho por olho, olho por olho, todo mundo vai acabar ficando cego. Ficar E é cego, exatamente isso que está exatamente. acontecendo. Então, assim, se a Tão cego. população vê que não está não está segura, ela vai para cima também e vai virar guerra. Né? Como o Rio de Janeiro vive guerra. O Rio, São São Paulo. Paulo, Então, assim, eu Bahia, acho que a gente Bahia, tem que é, Bahia também, né? trazer Vem a esse tema, Bahia. Bahia, a gente tem que trazer esse tema com muito mais força e discutir ele de uma forma ampla. Porque não adianta a gente pegar um ponto também só punir e acabou, punir e acabou. Não é isso. É, Mas tem que ter Felipe, um conjunto deixa eu ajudar aí que de realizações. você me provocou aí. É interessante assim, né?
há uma ideia, nós temos uma ideia de sintetizar coisa, né? Localizar num ponto. Não, polícia, é um problema policial. Aliás, isso é muito. É uma crença, né, social. Nós, problema policial. Como se o Cadê o policial policial? que pudesse resolver tudo, né? Porra, o Tem policial, lei, tem um coitado, monte de o coisa. policial é o escravo da sociedade, meus queridos amigos policiais. Tem grandes amigos policiais. Tenho respeito muito grande pelo policial. Eu acho que o policial é um tremendo corajoso. Cara, é uma escolha terrível. Eu comparo a minha escolha de mexer com os infernos mentais, como psicólogo, que eu entro nos infernos mentais das pessoas. E eles têm um outro risco maior que o meu, porque eles lidam com o concreto. Um cara pode dar um tiro neles. Eles precisam dar um tiro em alguém. Precisam. Então, o que acontece? Uma das coisas que a gente fala da quebra do símbolo, nós quebramos o símbolo. O símbolo, ele tem um poder, ele sim, ele é que é o grande guardião de toda a sociedade. O símbolo guarda uma sociedade. Quer dizer, quando você quebra o símbolo, você mergulha na barbárie, vai lá para a explicação do Felipe, que eu acho muito interessante, do cérebro, né? Porque o cérebro é esse aparelho que é movimentado pelas energias internas de um ser, né? Que vai pegar o emocional, o racional e o espiritual. Então, o cérebro, para você ter acesso, como é que alguém vai ter acesso ao límbico, como você disse, né? Nós estamos descendo. Parece que a gente não está chegando no límbico, né? Não tá chegando. Tem alguma coisa errada. E olha que nós estamos com a neurociência. Nunca se falou de neurociência. Avançamos a beça na ciência, coisa que o Flávio não tinha na época. Ele dizia, um dia chegará um avanço da ciência que a gente vai poder rever, entender melhor os meus conceitos. Então, assim, o que acontece? Uma das coisas muito... Dois problemas sérios. Quando você perde essa rede simbólica que segura o ser, o que são os intérditos, né? O que é, quando o Felipe falou de uma coisa interessante, como é que a gente lida como é que a gente resolve esse problema, né, cara? Vai resolver como? Fazendo uma mudança interna, né, dos nossos conceitos, nossas crenças, não é isso? Fazendo pacto, refazendo o pacto social, participando ativamente do pacto social, principalmente quando a gente escolhe alguém para nos representar, a gente está atento, saber quem é esse cara. O que ele quer? A gente não pergunta, então, não, pô, não, falando, volta nesse cara que é meu amigo, é legal, esse cara é legal, olha aí, ó. Porra, deu aí umas cesta básica lá para a comunidade, não sei o quê. Porra, nem só de pão vive o homem, né? Nem polícia pode resolver isso. A polícia está espremida, aliás, é atacada, né? E também corrompida. Porque o fato de ser padre, papa, presidente, governador, psicólogo, médico e policial não nos impede de sermos corruptos e mentirosos. Então, assim, uma coisa que. Essa coisa, então você perde essa malha protetora, você está entregue a barbárie, né, Felipe? Porra, está entregue a barbárie. Porque ela, quando você tem esse interdito, né? Assim, você disse muito bem, né, cara? Eu preciso respeitar, fazer o outro. Isso é uma coisa que está na Bíblia, Jesus dizia, todos os grandes mestres, você tem que fazer outro aquilo que eu desejo que me façam. Isso dá um equilíbrio na relação. Então, as pessoas. Isso é um laço importante, né, desse símbolo. Esse símbolo ele dá esse pacto, ele segura. Nós estamos quebrando esse símbolo. E quem quebra esse símbolo é a corrupção. A corrupção é a praga, é o câncer social. Ele quebra isso como? Porque a gente fica estudando hoje, porra, será que é perverso? Estava examinando. O que esse cara é perverso? Não, perverso no perverso, não é porque o perverso liga para Xonda nenhum. Perverso, perverso para ele, o bom é fazer o Xonda nenhum, é matar, acabou. Ele não tem culpa, não tem absolutamente nada. Já o corrupto, não, ele é um psicopata, ele é um sociopata. Ele tem artimanhas, quer dizer, o que ele tem? Ele tem dentro dele que nós temos, todos nós temos, como eu disse ainda agora, né? E o Felipe falou, desse impulso que está lá, ele precisa, isso a gente precisa trabalhar, que isso é a nossa maneira de nos reconhecermos,
Para viver em sociedade, eu preciso respeitar. Eu passo, então alguém deixou cair a carteira, meu vizinho. Eu finjo que não vi, pego, é corrupção, é roubo, é furto, né? Porque, na verdade, eu preciso respeitar o limite do outro para ele respeitar o meu. É isso que nós fizemos. Então, o que, que acontece? Acontece que o corrupto ele tem isso, mas ele tem aquilo. Aliás, eu estava lendo uma história em que uma priora, né? Uma priora de um convento, entrou uma mocinha muito linda no convento, né? Mas a moça era muito linda. Aliás, eu tenho o maior carinho, amor pelas madres. Tem madres lindas. Por que a mulher não pode? Tem madres que escolheram servir lá, né? A castidade, né, religiosa, mas que são lindas. A beleza é uma coisa da pessoa, apropriada daquela pessoa. E a priora ficou apaixonada por ela, cara. Apaixonada. Doida, varrida. Eu estou colocando isso, eu gostei desse exemplo que vi no livro, que é interessante para mostrar como todos nós, a priora, cara, foi atacada por isso. E ela fez, né, um voto. Eu sou noiva do Cristo. Eu sou casta. Mas quando ela viu, a menina não aguentou. Então, brotou nela toda aquela pulsão sexual, né? E homossexual, né? Homofóbica, homofóbica não é, homoafetiva, e, e foi para cima da moça. E propôs isso à moça. A moça é inocente, mas também, essa coisa que eu quero trazer, é o homem lobo do homem. Aliás, eu me lembro que foi a primeira redação que eu fiz no científico, e até foi muito. Eu ganhei uma nota legal. Eu já pensava essa coisa lá, do homem, lobo do homem, que é isso que o Freud vai descobrir quando ele constrói os conceitos. A corrupção. Nós somos corruptíveis e corruptores. Todos nós. Nós mentimos e ouvimos mentiras. É preciso compreender a gente como um todo. Então a moça disse assim, mas a priora, sei lá, a senhora, como ela falou, né? Madre, sei lá. Acho que priora, né? O chefe, sei lá. Isso é proibido, Não isso está é dando contra para a ouvir, castidade. Firmino. Ajeita o microfone aí. Ela disse, isso é contra a castidade, ela disse para a priora. A gente fez voto. Ela disse, é um voto se nós fizermos, mas eu sou a priora. Você percebe? Quero que vocês percebam isso. Mas eu sou a priora e estou dizendo, eu estou autorizando então que a gente tenha nosso relacionamento homoafetivo. Percebe a nuance? Então, o que, que acontece com esse corruptor, né? Esse corrupto? Ele é um sociopata. Ele tem noção. Os caras que estão agora, muitos deles, nós vimos aí, né? Nós vimos Tropa de Elite, né? Eu achei um bom filme no sentido de fazer as pessoas pensarem um pouco. Que eu me lembro duas coisas. Copacabana, eu gosto de Copacabana, já disse, igual de Ipanema. Eu queria mandar Renascimento e Silva. Olha só como eu queria ter grana, né? Pô, mas, pô, sou um trabalhador simples. Então, o que, que acontece? Eu me lembro, nos anos 80, eu vendo televisão, né? Eu gosto muito de televisão, sou da televisão, sou do rádio e da televisão. Né? Depois vi a televisão e falei, oh my God, o outdoor maravilhoso. E agora veio o danado do computador, que é melhor ainda. Eu me lembro de uma entrevista que foi feita na Globo, da Bandeirante, uma delas, né? Em que uma moradora de Copacabana, uma menina até bonita, né? Toda bonitona, malhada, mas bastante arrogante. Essa gentalha vem para cá, esfarofeiro, devia ser proibido, a gente devia botar uma cerca aqui, ele não devia entrar na nossa praia. Falei, Copacabana, né, naquele limite, Copacabana de Ipanema, né? A gente sabe que em algumas praias, não só no Rio, sei de umas também em Recife, né, eu ando lendo sobre isso, que tem uma hora que é a hora de chegar aos farofeiros. Nessa hora, os nababos, né, os burgueses, ô, Felipe, nós somos burgueses, não, eu não quero ser burguês, o Martinho da Vila disse que eu sou burguês, que eu fiz universidade, porra. Os burgueses saem e eles entram. E essa moça tinha tanto ódio,
Eu me lembrei disso ontem, cara. Eu fiquei pensando, quando a gente estava pensando na nossa roda, eu falei, meu Deus, eu queria encontrar essa moça. Perguntei o que é que ela está achando agora. Se trancar, ou a gente armar todo mundo, né? Houve aí uma tentativa de armar todo mundo. Agora eu vou praticar tiro ao alvo. Eu posso até querer aprender a tirar. O problema é meu. Já pensou todo mundo tá armado, Felipe? Que beleza em Copacabana, hein? Pá, pá, mata Isso esse negro, aí, filho da puta. Todo negro é bandido. Negro é bandido. Que é uma outra coisa muito interessante, né? Tiraram tudo dos negros, deixou a gente sem nada, sem casa, sem isso aí, porcaria na nenhuma. verdade, é uma questão também que faz parte da própria corrupção dos valores internos, né? As pessoas. Exatamente E isso, aí elas querem, cara. na verdade, resolver o problema delas Que com o outro o se dane. externo, sem chegar Isso. no interno e se resolver, né? E aí elas dão a solução, sendo que, na verdade, a gente não tem a capacidade, maturidade, né? Se a gente tivesse num nível mais avançado em termos de conhecimento, entendimento e etc., ok, né? Porque tem países que têm arma liberada. Mas a gente não tem como ter, porque imagina essa situação, ia ficar verdadeiro faroeste. Tá no oeste. E o que está acontecendo? E tá se desenhando, né? Essa possibilidade quando você fala de justiceiros. O que acontece? A segunda coisa que ocorre, além dessa, quando você perde essa malha protetora do símbolo, não tem símbolo. Cara, eu vi outra coisa. Duas coisas que eu queria trazer para vocês pensarem. Uma, um chefe de tráfico saiu pela porta da frente do judiciário. Que impacto tem isso sobre adolescente que não tem escola, que não tem merenda, que mora na rua, que vem lá da Zona Oeste, vai para Copacabana para tomar um banho de praia, porque o mar é para todos. E ali ele sabe que ali tem um jardim, né, um pomar cheio de gente com dinheiro. Porra, o que acontece? Quando você quebra essa malha simbólica, quando você ataca o símbolo, você abre a barbárie. Pô, se um cara que comanda o tráfico sai pela porta da frente, ninguém viu, ninguém anotou, tá uma discussão aí, né, com o Ministério da Justiça e tal. Como é que esse cara sai? O cara é procurado? Ah, porque não deu tempo de não sei o quê. Quer dizer, nós estamos vendo o movimento do. O que, que acontece? Está acontecendo no poder público, e que a gente lê de fora, pegando essa coisa, falando do interno que você falou, Felipe, aí, que vocês valores. Eu gostei dessa fala, porque ela revela o que eu estava falando da caverna. Quer dizer, a corrupção dos valores internos. É aquele lado corruptor dentro de você que quer levar vantagem, porque o desejo é boca grande, ele quer ser satisfeito, cara. O intérgito, por isso que tem intérgito, porque tem uma coisa que o Freud descobriu lá com o conceito, tem uma coisa chamada superego, que faz um contato com a sociedade, absorve a cultura social, traz o intérgito para isso, não, eu respeito o outro, como o outro me respeita, e ele sai também de dentro de você, de uma coisa chamada, que a gente vai chamar de juízo, que também está repousado no inconsciente, quando o cara começa a tomar consciência, porque se ele não protege, né, a vida com o outro, ele também está desprotegido. O que está acontecendo? E uma coisa que você falou, Felipe, que a gente precisa desmascarar-nos. A gente quer que a polícia resolva mesmo, a gente quer que resolva. A gente não quer se envolver. Sabe o que eu quero? Eu na minha praia, meu banhozinho, sair com meu celular, meu reloginho, o carinho. Aliás, eu nem uso mais relógio, né? Porra, adoro mais o meu celular. Eu sempre gostei de relógio. Mas assim, o cordão, né? Bababá. E tá tudo bem. Quando a gente não observa, por exemplo, quando a gente elege uma pessoa desqualificada, quando a gente não faz movimento, os movimentos estão sendo feitos, né, estão sendo feitos em São Paulo, e acho que foi feito no Rio também, se não me engano, fizeram também. A gente precisa cobrar do poder público atenção, atenção básica, né, não é só saneamento, atenção básica social para o nosso povo, Ministério Público chamado para ver isso. E a escola, que a gente tem falado muito, né, Felipe? Temos oferecido, alô, escola, nós estamos à disposição de vocês para conversar, oferecer o que a gente tem, até para ajudar quem estiver lá, que a gente também não tem problema, não é preciso fechar comigo, não. O que eu preciso fechar é que a criança, porra, não fique exposta a essa coisa que a gente está falando. Então, não tem mais um símbolo protetor. O que, que acontece? O que está acontecendo hoje, a nossa crença hoje
Tudo vira pizza. Nós todos temos, está na cabeça já isso, está no mindset. Tudo vai virar pizza. Isso aí vai virar pizza, vai virar pizza, vai virar pizza, vai virar pizza. E a gente, então, vai descendo, né, o nível mental, o nível social. Perdeu o laço, não temos mais laço social, Felipe, acredite. Eu te confesso, cara, hoje eu tenho um cuidado muito grande. Eu não gosto de ficar na rua depois de 9 horas, eu acho um horror. Parece que eu estou no baixo astral. Olha só, isso eu. Agora imagine uma prima nossa, uma irmã nossa, uma filha nossa, que tem que ir para a faculdade, né? Vai para o trabalho, algumas têm que trabalhar amanhã, estudar à noite, entendeu? Ou faz uma faculdade integral, tem que sair à noite, entendeu? Ou tem que dar um plantão no estágio. Imagine, cara, uma senhora que tem que Queria, se movimentar. Você está eu, entendendo? Então, assim, o que a gente precisa realmente é pensar profundamente, primeiro, a nossa conduta. Uma coisa muito interessante é observar quanto de corrupção você tem. Como é que você se comporta na fila de um banco? Como é que se comporta na fila de um ônibus? Como é que você se comporta quando esperar a vez? Isso é importante você sacar, porque aí você está fazendo a tua corrupção. Você está sendo, então, envolvido por um desejo de ser atendido imediatamente. Quando você propõe a propina, né, que também é uma forma. Quando você liga para o QI, né, o QI lá, vai indicado, aí falando, me arruma uma vaga aí para mim aí e tal, bababá. Aí você entra um amigo. O jeitinho brasileiro é um cancro. É um cancro, cara. É uma AIDS miserável que alimenta lá em cima, né? Então, assim, quando o poder judiciário, o poder governamental, percebe? Poder educacional, filosófico e religioso perdem o respeito, vira zona. É o que nós estamos vivendo nesse momento. Você vê, por exemplo, a questão da heresia. Né? Outro dia eu estava vendo, mandaram aí um zap de um pastor que estava se queixando de como a igreja, e eu estou me referindo mesmo a todos os pastores, tá? Que vão responder, vocês responderão, hein? Vocês responderão pelo que vocês projetam. O que a sociedade é? Quando o Jung vai falar do consciente coletivo, nós temos energia, e quem hoje estuda a espiritualidade profundamente, né, que é uma energia, né, e o Einstein colocou isso. Então, essa energia está aí. Vocês estão recebendo de retorno, nós todos. Pior que nós estamos recebendo, quando a gente é conivente com vocês. Quando eu aceito, eu me lembro, eu fui ouvidor, como eu já disse, né, Felipe? Eu, antes de ser ouvidor, era inspetor, não era inspetor, não, era coordenador administrativo à noite, supervisor administrativo. Então, o hospital ficava sob nosso comando administrativamente à noite. Eram uns 3 ou 4 pessoas. E tinha, olha só, essa coisa da corrupção é muito interessante. Tem estacionamentos. Tem hospital, quem trabalha no hospital sabe disso. Um banco, mas no hospital é muito, muito gritante isso. E tem o guarda, né? O vigilante. O vigilante é um cara que precisa ser bem trabalhado. Alô, quem tem vigilante? Trabalho vigilante, mas trabalho o diretor, porque pode ser um corrupto. E se você tiver corrupção, o teu vigilante vai ser corrupto. Tá? O teu funcionário também. Mas se você for íntegro, o íntegro aceita fazer renúncia. Então o cara chegava para pegar uma vaga no estacionamento, né? Aí me vinha mexer com quem? Com o Firmino. Tava maluco. E olha que o Firmino tava durinho, durinho. Sabe aquele dia que você tá durinho? O demo manda a tentação no dia que você tá mesmo durinho, cacete. Eu queria levar a graça no cinema no sábado, tava durinho, que ainda não tinha saído do pagamento. Aí o cara vinha com a nota de 50 ou 100. Meu bolso aqui, um bolso igual esse aqui, ó. Né? Que eu sempre usei uma camisa assim de bolso. Aí tinha um jaleco. O cara vinha com a nota de 50, botava aqui e disse assim: aquela vaga lá é minha, tá? Eu me afastava assim, algumas vezes até caiu no chão, né? Caríssima, aquela vaga é só para quem tem cartão. Não há negociação. Não, mas o amigo aí, ó, meu caro, não quero saber quem faz. Se você me contar isso, eu vou ser obrigado a denunciar quem. Não, os vigilantes, às vezes, deixa. Me diz então quem é esse vigilante, quero conversar com ele. Você está entendendo? Nessa hora eu fazia uma renúncia à minha possibilidade de satisfação pessoal.
Essa é a diferença de um homem íntegro. Não estou dizendo que eu sou tão bonzinho. Pô, filho, você está meio narcísico. Não, mas eu busquei, aprendi isso com meu pai. Eu já contei para vocês a história do dinheiro, né? Que esse papai tinha dinheiro. Me ferrei. Nunca esqueci. Nunca esqueci. Então, eu não aceitava essa propina. E o meu grupo não aceitava. Dei bem que eu tinha um grupo. Meu grupo era como se fosse eu, Felipe. Assim, pô, eram os dois Filipes e um dois Firmino. Então, meu grupo era fogo, era o melhor grupo de trabalho nós fomos eleitos. Tanto que a gente ganhou até. A Merck era do lado, aí o Ministério ganhou e a gente foi eleito para tomar conta também daquela área à noite, devido à nossa integridade. Então, para ser íntegro, você precisa fazer renúncia. Para ser feliz, para você gozar realmente uma vida, você precisa fazer renúncia. Você precisa se sacrificar. Você precisa fazer um sacrifício. Aceitar que você não pode furar a fila. Tem um caso que me contam também, às vezes na fila eu fico conversando. Tem um lugar aí, não sei se é de Niterói, mas não sei da tua terra, que os caras, não sei da tua terra, um lugar desse aí, que o cara chega na fila do ônibus, porque o ônibus tem uma fila. Aí dá a bolsa, joga a bolsa na cadeira para dizer que estava lá. Gente, isso é corrupção. Seja no lugar, talvez, de uma senhora, uma pessoa que está doente. Você não sabe como é que está uma pessoa que está na fila? Eu mesmo vinha com a minha mulher, que ia fazer quimioterapia, ela vinha baqueada. Pô. Às vezes tinha vômito dentro do ônibus. Então, assim, quando a corrupção, que esse câncer, ataca o poder público e o poder privado também, que é o poder, a gente sabe, né? Hoje, os laranjas, a gente sabe disso, né? Tá aí, laranja, eu adoro laranja, viu, gente? Eu, como eu sou vegetariano, eu só como soja. E eu descobri cientificamente que a laranja e a soja fazem um composto muito bom para a minha saúde, tá? Então, mas esse laranja que eu tô falando, laranja meio podre, né? Que, aliás, a origem da palavra corruptão parece que é corrupto, né? Quer dizer, é um cerne do fruto podre, cara. Podridão. A corrupção é uma podridão. O que ela faz? Ela abala, então, a figura de um ministro, de um senador, de um governador, de um presidente, de um pai. Aí virou zona, gente. Olha, infelizmente, se a gente não tomar medida, a gente vai ser atacado, hein? Eles vão invadir como ratos, como animais. Estão com fome. O que a corrupção faz? Ela diminui o poder, né, de ganho do próprio país, o PIB dança, né? Vide aí o maior escândalo, né? Lava Jato, né? Que ligado à Petrobras, né? Sabe disso? Então, a gente tem um PIB mais baixo. Investimento na saúde, a primeira coisa que se ataca é a saúde. Eu vivi na saúde, eu trabalhei 40 anos na saúde, no Ministério da Saúde. Tá? Aliás, o primeiro corte mesmo nesse país, nós tínhamos na época, a gente tinha o INAMPS, tinha mais grana do que o próprio país. O que é que eles fizeram? Arrumaram um jeito e pegaram a grana do INAMPS. Corrupção! Mas está assim, não, mas está na lei, né? Que lei? Quem faz a lei? Então a gente precisa estar atento como controle social. Todo cidadão é do controle social. E você começa, e daí nós estamos oferecendo, eu e Felipe, nossos colegas, tanto psicólogos como coach, sérios, a vocês a oportunidade de conhecer-vos. Vão se conhecer. Porque sem conhecimento de si, fica muito difícil, porque é muito fácil você ser corrompido, porque nós temos isso dentro de nós. É por isso que a gente é condescendente, né? Passa a mão na cabeça, né? O legal, só para fazer uma ponderação aqui, o legal é que isso a gente observa desde quando a gente é pequeno, né? Que a gente pega a bolacha do amigo, porque o cérebro ele quer o que é mais fácil e o que vai trazer mais ganho para ele. O cérebro quer isso. Mais prazer, é o sentido Sempre do princípio do prazer. O cérebro, cara, ele é um operário do princípio do prazer e da morte. E aí Ele é. o que vale a pena a gente refletir nesse sentido é: será que se eu coloco as minhas vontades, os meus desejos, talvez o meu poder que eu tenha, seja físico, né? Por exemplo, num colégio, do amiguinho que é mais forte, ou seja um poder monetário.
um poder de hierarquia ou qualquer tipo de coisa, eu coloco à frente de qualquer pessoa, com certeza essa outra pessoa vai colocar também-se à frente de outra pessoa. E isso é um ciclo vicioso. Isso não para. Modelagem O negativa, né, Firmino cara? falou que é o Pô, caminho sem volta, é um caminho da autodestruição. Eu queria, a gente já está chegando quase no final, mas o que eu queria trazer aqui para vocês é, imagina se esse dinheiro todo, agora falando da corrupção em si, do roubo, né, do rombo que acontece no Brasil, do cerne, esse é se o esse cerne. desvio, se Felipe, esse não se desvio desculpe, esse todo, é o cerne, cara. Essa é a não, fonte da miséria brasileira. se esse desvio todo ele fosse colocado de uma forma inteligente para retorno da sociedade, será ou até quando a gente vai ficar num país que é visto como terra sem lei, terra de ninguém? Até quando isso? Até quando o Brasil vai ser um país reconhecido lá fora do carnaval, do samba, né, do gozo, da euforia, da festa, do futebol, da pancadaria, Da da mulher de droga. Copacabana de Né? biquíni, etc., né, do sexualismo em torno do país. Até quando a gente vai ficar com esses rótulos e a gente não vai desmascarar isso? Até quando a gente vai ter que ficar vivendo de geração em geração, atrasando todas as gerações e não fazendo o Brasil sair do lugar? A minha geração, os meus pais viveram um Brasil, eu vivi um Brasil, meu filho vai viver outro Brasil, que é praticamente o mesmo. Eu estou falando de 3 gerações. Até quando a Talvez gente vai ficar pior, né, andando em Felipe? Se passos a gente de tomar uma medida, formiga? vai ser pior. Se a gente não tomar uma medida, vai ser pior. Hoje, por exemplo, as crianças estão presas, cara. Pô, ou vão acabar se modelando a partir disso. A modelagem tem um poder muito grande, a mútua-influência entre os seres, que é uma coisa do cérebro e do espírito, é muito forte. Porra, se o cara me mata, eu vou comprar, eu vou dar tiro nele. Ah, não, é porque não. É porque é preto, porque é pobre. Quer dizer, há uma coisa depositar no outro para não pensar. A gente precisa começar a pensar, a gente precisa começar a notar o que a gente tem de corrupção nas nossas relações e não permitir, seja dentro do nosso lar, começar a olhar no seu lar que tipo de corrupção que você comete com seus filhos, com seu marido, seu namorado, ou com o vizinho, qual a vantagem que você está tirando, observar isso, revelar isso e observar a quem está aí agora te pedindo voto. Vamos ter agora eleição, né? Ano que vem tem eleição, né, Felipe? Tem eleição. Acho que não, eles Ano que vem, acho que tem daqui a sim. 3 anos vai ter de presidente, né? Não, mas vai ter agora, parece que tem agora, né, Vai ter. não Acho sei que se é de sim, se eu não me engano, governador, sim. uma coisa assim, de prefeito, parece que sim. Então, assim, ficar atento a isso e notar essas promessas. A escola, comece a cobrar a escola. Cobre o teu pastor, porque essa coisa do pastor vai bem não contando, né? Que o pastor estava dizendo que o maior erro da igreja foi se meter em política. A igreja agora está cheia de político dentro do Congresso Nacional e representando heresia e corrupção. Você vê que aí mostra que o fato de você ter, aí o Felipe estava falando que é interessante, Felipe, esse poder, assumir esse poder, né? Como é que começa uma corrupção? Né? A pessoa tem um poder, ela suborna alguém ou ela impõe alguém. Né? Então, eu vou te colocar, eu sou deputado Firmino Luiz. Aí contrato, Felipe, eu vou te contratar, você vai ser como é que é, meu consultor, ele seria meu consultor de relacionamentos. O negócio é o seguinte, você vai ter um salário, vou te dar um salário de R$ 25.000, mas todo mês eu quero 15. Você vai ter 10. Tá certo assim? Você está entendendo? Outra coisa, vai ter um evento, uma cidade qualquer, Niterói, Rio de Janeiro, qualquer lugar. Tem uma prefeitura. Aqui em Maricá, tem uma Maricá, com todo respeito a Maricá, que aqui não tem sabido disso. Também não tem procurado. Mas aí, o que acontece? Você vai fazer um evento, vai depender do poder público.
Lá dentro pode ter um grupo. O que acontece que a gente observa hoje? O grupo que devia servir ao público, para o bem-estar da sociedade, da comunidade, e se encastelam lá empresários que se candidatam e passam a ser representante, edil, né? Representante do poder público do povo. Só que ele leva a empresa dele para lá. Então tá, eu quero um registro para, digamos, para fazer limpezas de caixa d'água, sei lá, uma coisa qualquer. Ou para arquitetura, eu sou Felipe, sou arquiteto, quero fazer arquitetura, fazer lá umas casas e tal. Não, mas tem, só para fazer, você vai ter que passar para essa empresa. Aí começa a exigir uma porção de coisa para você fazer a tua obra. Isso é corrupção. O que está acontecendo hoje? Se a gente não ficar atento para isso, aí vai limitando, a gente está encastelando dentro do poder público empresários absolutamente capitalistas, como dizia o meu querido, né, nosso querido Gentileza, né, ele jamais de capitalista, que vão utilizar para o bem público dele, bem pessoal deles, o público para o bem pessoal deles. E a gente precisa, aí é importante, né, primeiro, a gente sacar que a gente tem de corrupto e sacar e cobrar com controle social. Pergunto a vocês, quem está ouvindo, quantas vezes você se dirigiu a um conselho distrital de saúde, a um conselho social, tá? Mesmo na comunidade, né? Vocês fazem, porque a comunidade também é entregue, né? Entregue ao poder paralelo, que é fruto da corrupção. Porque se nós nos organizarmos, a gente pode exigir de quem representa a comunidade, de quem representa uma cidade, um local qualquer, que ele cumpra o que está. E vamos buscar o Ministério Público. Mas, olha, gente, bem antes, né, Felipe, lá na caverna interna, vamos nos conhecer. Tenha coragem de se conhecer. Você vai ter mais força. Até para a tua religião. Religiosidade não protege, hein? O Congresso está cheio de religiosos. Tem pastores variados, inclusive Falando colegas de, meus. falando de Maricá, né? Saiu até uma notícia que tem o MP tá apurando aí uma fraude milionária ligada ao lixo, né? Não sei se Olha você aí. chegou a ver, Ainda não vi, não. 500 Olha, milhões a 700 milhões de prejuízo desde 2014. Está acontecendo olha, isso aí em Maricá. Olha o quanto a gente olha. joga fora. E aí, na verdade, é aquela tubulação de esgoto jorrando. Só que aí é o seguinte, é o que o Firmino está trazendo, é o elo da corrente. Se a gente não entender, e aí o elo é o indivíduo, né? E a corrente é a sociedade. Então, se a gente não Exatamente. trabalha nas nossas questões, a gente com certeza vai ser um elo quebrado da corrente da corrupção. Se a gente Isso. trabalha nas nossas questões, a gente tem maior chance, não digo 100%, mas maior chance de não ser e ser um elo completo para uma corrente de sociedade boa. Então, a Vamos ser gente tem que inteiro, entender um que elo isso forte, pô. e isso vai Isso, minando, né? Minando, porque a corrupção ela vai se espalhando de tal forma, como se fosse um vírus, ela vai devagarinho, ela vai abrindo um buraquinho em você, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai fazendo alguma coisa na sua mente que vai mudando seu circuito neural, você vai reforçando pelo prazer, pela dopamina liberada, pela bioquímica toda que ocorre quando esse ato é praticado. Esse ato sendo praticado, ele é reforçado na sua mente, você vira um escravo de você mesmo e vai virar um escravo da própria sociedade. Porque a tem uma coisa, sociedade. Felipe, assim que eu queria acrescentar e que é muito interessante, que a gente está tocando nela, né? Quando você fala isso, né, assim, o que acontece? Como a gente tem a possibilidade de ser corrupto e corruptível, então, pegando a questão, né, desse influenciamento, né, com o nosso mindset, a gente começa a achar que é assim mesmo que é Sim, assim que deve ser, entendeu? E a gente mergulha para um outro ponto que é importante. Dá uma olhadinha no Google, quem quiser ver, o número de depressivos do planeta. A depressão, ela, pasmem, ela é produzida pela corrupção. Porque ela ataca o poder de ganho das pessoas, diminui a qualidade de vida das pessoas, tira os horizontes.
E ficam cadeiras marcadas comuns para um grupo que nunca sai, tira a bunda de lá. Entendeu? Então acontece, algumas pessoas vão fazer grupo justiceiro, ser igual, é assim mesmo, o negócio é vantagem, eu estou levando vantagem, ou vão mergulhar numa depressão maciça. E nela a gente vai descobrir que hoje as pessoas estão ficando incapazes de viver. Olha, Incapazes de viver. Entendeu? Nós estamos vivendo uma incapacidade de viver. Não é só incapacidade de renunciar. Está indo para um lugar pior, cara. Para as pessoas que não têm como lidar, que são as zebrinhas, né, cara? E não querem ser, mas não têm recursos. Elas acham que é aí assim a única mesmo, não é assim solução é mesmo. ser manipulada, né? E entrar no jogo. Isso que é o problema. A corrupção, você vira um escravo de você mesmo. Não adianta. Você vai se corroer por dentro. É isso aí, Felipe, vai estar chegando nessa hora, né? Acho que a gente chegou, o assunto é longo, mas vale a pena a gente voltar com ele. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem que a gente está sempre trazendo aqui toda quinta-feira, né, 8 horas da noite, aqui na Rádio Bicuda. O material, essas rodas também vão estar disponíveis em outras plataformas, mas o mais importante é lembrar que a gente está trazendo conhecimento para que você consiga trabalhar a sua consciência, que você consiga trabalhar seu autoconhecimento. São sempre informações ligadas ao desenvolvimento pessoal, ligadas ao desenvolvimento profissional, para que a gente junto consiga construir uma sociedade mais equilibrada, né, mais justa, mais harmônica no sentido de mais espiritualizada no sentido do humana, né, no sentido humano mesmo, Mais que a gente digna, possa né, ser Felipe? humano e Mais não bicho. digna. Mais Principalmente isso, que a digna. gente possa ser humano Isso. e não bicho. Eu queria É isso. acrescentar, me desculpe aí, na Rádio Bicuda, mas essa não está aqui. Meu anjo da guarda, fale sobre isso. Não se locupetre, não ria de uma coisa que tá correndo aí na rede social, andei vendo, de uma, não sei se é uma artista, que para mim é artista e qualquer pessoa é uma pessoa, um ser humano que merece respeito e também tem que ter responsabilização pelo que faz. Uma coisa que vi que me deixou assim muito preocupado, uma mulher que leva o filho para assistir ela, não sei se é uma atriz, sei lá quem para assistir ela em relacionamento sexual. O que acontece? Sim. Quando você perde a proteção desse símbolo, essa malha, vira bicho, isso é coisa de bicho, cara. E eu acho que, atenção, me parece que essa pessoa tem vários seguidores. Pensem, vocês estão seguindo, o que significa para vocês? Fica muito bonitinho que vocês estão, nesse momento, vocês estão hipnotizados por essa energia muito negativa e destrutiva. Essa moça é digna de misericórdia para minha cabeça. Pode É o parecer, não, mas prazer, é o é pecado, né? O antenada, famoso pecado do prazer, né? não, liberada. Liberada não. Isso realmente é barbárie. O que ela está fazendo de se expor para um filho. Você vê, é isso que a gente está propondo. Quer dizer, quando você perde esse pacto interno da relação com seus pais, da relação que instituiu os interditos, que a gente tem que ser. A vida é um sacrifício. E eu acho, inclusive, que é uma arrogância muito grande, porque ela, inclusive, usa vocês, zebrinhas, que seguem, vocês acham bacana, porque são iguais. Vocês seguem, enche ela de. Como é que diz? Likes, e aí o YouTube enche ela de grana e ela continua vendendo, sei lá, se é cantora, sei lá o que é. Certamente eu não Ela é vi. atriz, ela é atriz pornográfica. Atriz pornográfica, olha que coisa interessante. Ela agora fez uma zona na online e vocês estão pactando com isso? Então você pega o filho para ver você transar, isso é a quebra da cena primária, cara. A cena primária ela tem uma segunda. Não é religião, não. Não é religião, não. É uma coisa necessária. Eu não quero saber se a minha mãe está trepando, o que ela trepa. Foi bom que ela trepou, que eu estou aqui. Mas agora eu vou ver minha mãe trepar. Eu vou me mostrar, parece que ela mostrou-se com um cara, depois com uma relação homoafetiva. Eu estou pedindo a você que viu, você que deu like, pense nisso. E depois ligue isso com o avanço que está acontecendo em Copacabana, na Bahia, em São Paulo. Vai acontecer com você. Vai acontecer com você também, viu, atriz? Você também precisa ser responsável. Você é responsável pelo seu filho, pela filiação do seu filho e está prejudicando os filhos das outras pessoas. Me dirigindo a você diretamente, de cara a cara. Pense nisso. Você está enlouquecida, no sentido de que não respeita a malha simbólica.
e prejudicando uma porção de gente. Mas é isso aí, Felipe, eu queria fechar aí. Alô, pessoal, muito obrigado aí, muita paz, muita luz para vocês. E Obrigado, vigiem, não gente. sejam zebrinhas, não Quinta-feira a sejam, gente volta com mais. se Deus quiser. E estamos lá, estamos à disposição, né, Felipe? Estamos à Sim, à disposição. disposição, só entrar em contato. Um abraço. Um abraço, namastê.